Beleza. Estão todo mundo me ouvindo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Show, beleza. Então, pessoal, vou estar aqui apresentando aí um pouco de DDD, certo? Domain Driven Design. Agradeço aí ao Brito por ter dado essa oportunidade aí para eu estar mostrando um pouquinho aí da minha experiência, né? Que eu tenho com DDD. Eu espero que aí agregue um pouco de conhecimento para vocês aí e que ajude de alguma forma, beleza? Show. Então, eu sou o Ricardo, só que fala um pouco sobre o conceito de DDD e arquitetura que foi criada baseada nesse conceito. Espero que gostem, beleza? Então, aqui tem alguns tópicos que eu vou estar falando, né? Uma breve introdução, que é DDD e seus conceitos e arquitetura. Então, aqui é uma breve introdução, né? O DDD é muito famoso e normalmente pessoas o conhecem pelo livro de capa azul. O autor é Eric Evans e foi publicado em 2003. O livro apresenta conceitos DDD. Porém, muitas pessoas o compram esperando aprender a codificar, com exemplos de código, etc. Mas o livro apresenta apenas conceitos. Beleza? Então, o que é DDD? Né? DDD é um conjunto de princípios, onde o foco está no desenvolvimento do domínio e da exploração de modelo em um contexto delimitado, utilizando linguagem ubíqua. Então, o DDD nada mais é do que um conjunto de conceitos, né? Ele é uma filosofia. Essa filosofia ela visa oferecer aí ferramentas de modelagem estratégica e tática para entregar aí um software de alta qualidade, beleza? Então, a gente pode dizer que a grande sacada do DDD é que na área técnica ele utiliza vários padrões de projetos. Então, você pode aplicar aí o DDD, por ele ser uma filosofia, em projetos como MVC, né, e, por exemplo, Midiat R e etc. Ele dá para colocar em vários padrões de projetos. DDD é uma filosofia, né? E DDD é um conjunto de conceitos com foco em modelagem, domínio e linguagem ubíqua. Beleza? Então, o que seria o domínio? Então, o domínio seria o coração do projeto. É onde está todo o conjunto de regras e processos de negócio, tá? Então, o domínio nada mais é do que uma camada da aplicação onde tem todas as regras de negócio. É importante a criação de uma camada de negócio no C Sharp, até mesmo uma class library, né? Pois é preciso estar utilizando esse domínio, até mesmo em outra solution e etc. Vamos lá, a modelagem. Então, o DDD preza que para realizar uma modelagem é necessário que os envolvidos tenham conhecimento dos processos e das regras, para assim realizar a modelagem de forma adequada a fim de fazer o projeto crescer e ser mantido corretamente. Então, o DDD preza que todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto estejam alinhados aí junto aos domain experts, né? Que no caso seriam o pessoal que manja bem da regra. Beleza? A linguagem ubíqua. O que seria a linguagem ubíqua? A linguagem ubíqua seria os termos e o dialeto falado no contexto da empresa, diariamente. Conhecer as terminologias e utilizá-las a fim de deixar o seu domínio mais rico e mais próximo à realidade. Então, um exemplo muito simples seria onde, por exemplo, na minha experiência passada, onde eu trabalhava numa empresa de marketing, a gente tratava o usuário como um participante, certo? O que seria esse participante? Seria um usuário que está ativo em uma determinada campanha de marketing, que no final das contas é um usuário, entendeu? Mas chamávamos ele de participante. Então aqui a gente tem aí os 3 pilares do DDD, né? Que é a linguagem ubíqua, os bounded context, que seriam os contextos delimitados, e o context maps, certo? Que seria um mapeamento dos contextos. Então a linguagem ubíqua, que eu acabei de dar o exemplo, certo? E aqui vamos estar falando um pouco de bounded context. Então os bounded context são contextos delimitados com suas responsabilidades claramente definidas, que pode ter sua linguagem ubíqua ou não. Então, o que seria um contexto delimitado? Certo? Então, um contexto delimitado seria um exemplo muito simples aqui. Seria, por exemplo, o simples ato de
de um usuário se autenticar no sistema, certo? Onde haveria um contexto para o usuário e seus métodos, né? Tipo um CRUD de adicionar, alterar, listar, que mais para frente eu vou estar mostrando aí para vocês, e um outro contexto para a autenticação, onde o contexto de autenticação ele conversa com o contexto de usuário, tá? E assim realiza o processo de autenticação que está na camada de domínio. Beleza? Então aqui a gente tem o Context Maps. Context Maps seria o mapeamento dos Bounded Context, onde a ideia seria mapear, visualizar e entender como estes se relacionam e suas dependências. Então, nesse caso, a ideia do Context Map seria mais para auxiliar a modelagem do projeto, né? Onde uma vez que você tem essas relações desenhadas, fica mais fácil de realizar a modelagem. Então, você perceba aqui que essa imagem mesmo, que está até aqui no slide, ele representa bem isso, né? Onde cada cor representaria, por exemplo, um contexto delimitado e perceba que eles se conversam, né? Entendeu? Vamos lá, seguindo. Então, assim, qual que seriam as vantagens do DDD? Né? Então, teria uma arquitetura padronizada, certo? Uma aproximação do time de dev com os especialistas. Então, se o time de dev ele tem uma consciência mais abrangente sobre as regras do negócio, ele escreve um código melhor. Né? O DDD ele exige isso, pelo fato de você ter que fazer a modelagem aí do projeto. Manutenibilidade e escalabilidade. Então, fica fácil de realizar uma manutenção, porque o projeto ele está padronizado, né? E ter uma alta escalabilidade, por conter contextos delimitados e baixo acoplamento. Beleza? Aperfeiçoamento do domínio, tá? Organização coesa e baixo acoplamento de código e os benefícios em geral utilizando orientação a objeto de forma avançada. Beleza. E qual que seriam as desvantagens aí do DDD? Será a curva de aprendizagem é um pouquinho difícil, certo? Mas a partir do momento que você tem um projeto bem estruturado, né, sobre o DDD, cara, acredito eu aí que não fique tão difícil, não. Na minha experiência passada, eu demorei um pouquinho, mas eu aprendi rapidinho. E depois fica até chato de programar. Complexidade para devs com pouca experiência em DDD. Isso é verdade. Né? É bem complexo e aí para você tá implementando isso aí quando você não tem muita experiência, né? E é difícil também implementar. Então, a DDD é uma difícil implementação. Então, aí eu trouxe um conteúdo um pouco mais não tão profundo, né? Mas assim, é uma introdução legal aí sobre DDD e para quem quiser saber mais, eu indico esses livros, né? Que é do Eric Evans e do Vaughan Vernon, que são aí os autores que mais estão falando sobre esses assuntos aí, né? O Eric Evans, por ele ser aí o primeiro cara, né, a trazer isso aí, e o Vaughan Vernon aí que tem diversos títulos aí, né, sobre DDD. Beleza? Então aqui a gente vai estar dando introdução aí à arquitetura, tá? Que foi o projeto que foi criado em cima desses conceitos. Então aqui coloquei um passo a passo, tá? Mais ou menos aí, eu vou estar depois no final aí da apresentação vou estar mostrando como ele ficou. Esse projeto dá para fazer em .NET Core, dá para fazer em Full Framework e também dá para fazer no novo .NET 5, né? Eu fiz em .NET 5 e o Full Framework aqui para mostrarem para vocês. E isso dá para fazer no .NET 5 lá, né? No novo 5, também dá para fazer no 3.1. É basicamente a mesma coisa, tá? Vamos lá, então a gente cria uma blank solution, beleza? E depois a gente cria um novo projeto Class Library, né? Onde seria a camada de domínio. Então a gente é sempre interessante começar aí pela camada de domínio. Beleza? Então a gente cria as pastas e a estrutura desta forma, tá ok? Onde a gente vai ter os argumentos, as entidades, e aí dentro da camada, dentro da pasta de interface a gente vai ter o repositório, o serviço, né? Depois o recurso e os serviços. Os serviços ali, o último seriam as classes concretas de serviço, é onde vai ficar toda a nossa regra aí de negócio. Beleza? Então ali, lendo o slide, né, argumentos são classes DTO com a finalidade de deixar mais limpo o processo de tráfego de informações, de request e response. Beleza?
As entidades são classes que representam as coisas do mundo real e se autovalidam. Interfaces de repositório e de serviço, certo? Mensagens e notificações e classes concretas. Essa pasta aí do recurso, nesse projeto a gente usa o Notification Pattern, né? Que nada mais é do que tentar não lançar exceções aí durante o fluxo do sistema e tá passando notificações, beleza? Então aqui na camada de domínio a gente começa criando a entidade base, que vai ser a entidade comum para todas as entidades, né? Que vai ser a classe comum, melhor dizendo, para todas as entidades. Então aqui o que eu defini? Eu defini o ID, a data de inclusão, a data de alteração e o status. Então toda a classe vai ter isso aí, certo? Como a gente vai estar usando o Entity Framework nesse projeto, no caso, para fazer o migration, né? Ele vai mapear todas essas colunas aí, né? Essas propriedades e mapear para a tabela e criar cada coluna. Beleza. Então aqui em Arguments Base, a gente cria aí o argumento base, né? Mesma coisa. A gente tem o ID, data inclusão, data alteração e o data status. Que vai ser a classe base para todos os argumentos aí. Okay? Ainda na camada de domínio, na entidade base, a gente faz uma herança aí para o recurso de notificações, certo? E implementa aí o data notation de primary key, onde é mapeado o ID da entidade. Beleza? Na entidade usuário, perceba que tem ali os add notifications, certo? O que seria esses add notifications? Seriam justamente seria justamente o que é usado no padrão de notificação, né? Então, perceba que ali, se o nome tiver nulo ou vazio, ele vai lançar uma notificação, e aí ele interrompe o fluxo do sistema e não deixa ele seguir em frente, né? Ou e-mail, ou a senha. Então, aí já tem esses métodos, né? Do pacote de notificações aí que a gente instala aí no projeto. Então, aqui agora na entidade usuário, né, a gente tem aí, por exemplo, essas propriedades e a gente seta eles como private, né, para não haver mudança dos valores em outros lugares, como, por exemplo, uma camada de serviço, quando a gente for instanciar essa classe aí, né. Validação utilizando o conceito de notification pattern, beleza? Então perceba ali que eu coloquei uma mensagem, né, uma mensagem a mais. Então aqui, opa, então aqui eu não teria uma mensagem própria, no caso, né? Ele só retornaria lá que a propriedade está inválida, né? Porque ele já tem uma mensagem dentro dele mesmo lá implícita. Se caso tal campo estiver vazio e etc, ele retorna uma mensagem padrão. Mas dá para a gente colocar nossas mensagens, né? Então, por exemplo, ali, ó, eu coloquei aqui mensagens, ó, o campo x0, né, que é justamente este cara aqui, é inválido. Entendeu? Eu coloquei uma mensagem padrão aí só para exemplo mesmo, né? A gente pode caprichar um pouquinho melhor nisso aí. E assim que ocorre de fazer essa validação, né? Que a entidade ela se autovalida. Então, quando retorna essa informação para o front, aparece isso aqui, né? Ó, o campo e-mail é inválido. Beleza? Então, aí na camada de domínio, né? Vamos estar criando aí a classe de usuário request e usuário response. Então, aí eu criei um usuário response e um usuário request, ok? Neste caso aqui, perceba que tem aqui o public static explicit operator. Por que eu criei esse cara aqui? Esse cara aqui nada mais é do que é utilizado para fazer o cast da entidade usuário para o usuário response, entendeu? A gente pode utilizar dessa forma, eu coloquei aí para exemplificar, tá ok? Como a gente também pode usar o automapper. Eu prefiro o automapper, né? Que aí não precisaria estar
criando aí esse método aí, esse explicit operator, dentro da classe de response. Basta só colocar aí dar um create map, que eu vou estar mostrando mais para frente, aí vocês vão entender direitinho. Beleza? Ainda na camada de domínio, a gente teria aí o que eu acabei de dizer, né, a respeito aí desse explicit operator, que é um exemplo de cast sem o uso de automapper na classe response. E aí a gente vai estar indo para a camada de interface aí, né, de repositório. A gente vai estar criando o repositório base, a interface de repositório base. O que seria essa interface de repositório base? Seria onde a gente tem os métodos genéricos de consulta ao banco de dados. Então, por exemplo, a gente poderia adicionar uma lista, remover, editar, verificar se existe um determinado registro no banco de dados, listar, listar por e listar ordenado por, certo? E dentre outros que tem mais para baixo aí que eu cortei na hora de tirar a screenshot aí para caber aqui no slide, tá? Então aqui, perceba aqui, ó, uma interface genérica onde recebe uma classe em entidade e o ID em TID, que está na classe entidade base, concreta, tá? Vocês vão estar vendo isso aí um pouco mais para frente. Métodos genéricos de consulta ao banco de dados. Então temos aí os métodos genéricos de consulta ao banco de dados. Beleza. Ainda na camada de domínio, criamos então a interface de repositório usuário, beleza? E aí a gente faz uma herança aqui, né, da interface de repositório base e a gente passa aqui a entidade e o int. Esse int aqui seria o ID, né? E aqui eu coloquei, por exemplo, exemplos de implementação em caso de alguma consulta ao banco de dados que não seja pelos métodos genéricos, por exemplo, uma how query. Então, quando for implementar isso aqui numa classe de repositório usuário concreta, certo? Herdando dessa interface aqui, então a gente pode aí estar colocando, por exemplo, alguns métodos que não utilizam, né, esses métodos genéricos aqui, né? Pode criar uma consulta aí sua, né, customizada, um assim. Mais para frente vou estar mostrando para vocês aí um exemplo. Aí no serviço base, que é a interface de serviço base, eu estou herdando aqui a interface do pacote de notificações e a disposable, né, para dar um dispose aí nas mensagens. Beleza? Seguindo. Ainda na camada de domínio, então eu vou e crio a interface de serviço usuário. Beleza? Herdo da interface de serviço base e crio estes métodos aqui, que seriam os métodos que tem que ter na classe concreta de serviço usuário. Tá ok? Aí tá aí a explanação, né? Implementação da interface aí serviço base e métodos de contexto ilimitado. Aí na camada de infra, que é a camada responsável aí pelo banco de dados, né? Operações relacionadas à infraestrutura, eu criei aí essa dado estrutura de pastas, né? Então, eu tenho persistência, aí tem as configurações do automapper, né? O map usuário, os repositórios, que vai ter o base, certo? Que é a classe concreta, e o usuário, isso é a classe concreta, né? De repositório, e o contexto, beleza? Então, aqui o contexto, né? Que seriam as configurações aí do Entity Framework, certo? Então, aqui eu coloquei algumas configurações que vale a pena tá mostrando aí para vocês, que é, por exemplo, remover a pluralização do nome das tabelas, né? Desabilitar a exclusão em cascata, certo? Coluna sempre será varchar em caso de tipo string e não nvarchar, tá? Aqui também eu vou estar, caso não seja definido lá no map, na classe map, que eu vou estar mostrando para vocês aí posteriormente, ele vai ter aí um max length, né, de 100 caracteres, beleza? Aqui ele carrega todos os Entity Type Configuration sem que seja necessário declarar o Model Builder Configuration Add para cada entidade mapeada. Então, ao invés de eu pegar e dar, por exemplo, se eu tenho muitas tabelas, muitas entidades aqui, então, em vez de eu ficar lá
colocando model builder, configuration, .add, map usuário, por exemplo, map endereço e todas as outras entidades, isso aqui ele já faz meio que automaticamente, né? Não precisa ficar colocando, declarando todos esses caras dentro deste método aqui. E aqui a gente tem a inclusão automática de datas, né? Onde no ato de realizar um save change, então ele coloca essas datas, né? Se tiver sendo efetuada aí uma operação para adicionar um registro no banco de dados, ele faz isso aqui, né? Ele pega a data atual. Caso esteja fazendo uma modificação, ele pega a data alteração, né? E coloca o valor da data atual. Beleza? Aqui na camada de infra, da classe repositório base, classe concreta, a gente vai herdar aí, ó, implementação genérica da interface de repositório base, onde tem a entidade seria a entidade base, certo? E o ID da entidade base, beleza? Então tá aqui, e aqui é a implementação concreta de todos aqueles métodos lá que estavam na interface de repositório base, certo? Aí aqui no repositório usuário, que é a classe concreta de repositório do usuário, aqui está o exemplo que eu havia dito anteriormente, né? Certo? Onde eu posso fazer sei lá, uma query customizada que não seja daqueles métodos genéricos lá de consulta ao banco de dados. Beleza, aqui na camada de infra, ainda, né? A gente cria então a classe map usuário, que é a classe responsável pelo mapeamento da entidade, onde ao executar o comando add migration, utilizando o Entity Framework ou ORM automaticamente, mapeará todas as propriedades dessa classe aqui declaradas, né? Então a gente tem aqui as configurações. Então perceba como a entidade usuário está herdando da entidade base, eu tenho acesso à propriedade ID, certo? E na propriedade ID, eu renomeio ela para usuário ID, né? E coloco como é uma propriedade obrigatória. Mesma coisa para o nome, senha e e-mail. Beleza? Ainda na camada de MIF, de infra, no migration, quando você executa o comando add migration, ele retorna que o sistema ele automaticamente gera essa classe, né? Porque aí quando você dá um update database, ele vai executar esses comandos aqui e vai criar toda a tabela lá no banco de dados, né? Então aí tá aí, ó, usuário ID, nome, e-mail, senha, ó lá. Ele mapeou também a data inclusão, a data alteração e os status que estavam lá na entidade base. Ele está falando que a primary key desse cara aqui é o usuário ID, que é justamente este cara aqui, né? Que eu renomeei. Beleza? Agora aqui, o Automapper, a gente tem aqui as configurações do Automapper, né? Então, isso aqui é uma configuração padrão, né? Onde você faz aí um Mapper Configuration e adiciona um Profile, né? Que vai ser uma classe aí que vai ter todos os mapeamentos, beleza? Então, aqui eu tenho aí um Create Map, né? Que está transformando o usuário em usuário response. Porque lá na camada por causa que na interface de usuário, de serviço usuário, perceba que como os argumentos eles são aí um DTOzinho para entrada e saída, né, de tráfego de dados de entrada e saída do sistema, a gente tem que transformar a entidade usuário em usuário response, né? É justamente aquelas informações que querem que a gente que quer que seja exibido, né? Então, entidades mapeadas e seus respectivos responses. Então, aí na camada de IOC, que é Inversion of Control, a gente vai estar realizando as configurações de dependência. Então, na camada de IOC seria um padrão de design onde o controle de fluxo do programa é invertido, certo? Então, podemos tirar vantagens do IOC para desacoplar componentes, trocar implementações de dependência e fazer a aplicação modular e testável, beleza? E aí temos algumas configurações de dependência, né? Que é justamente esse cara, esse unit que resolve todo
esquema de dependência. Então, aqui na camada de Dependency Resolver, né, a gente tem aí a classe responsável por realizar as configurações de dependência, certo? A classe de as configurações de serviço, certo? Que aí está fazendo a configuração de serviço da interface serviço usuário com a classe concreta serviço usuário. A configuração de repositório, que aí tem aí a interface de repositório usuário, com a classe concreta de repositório usuário, beleza? Aqui nada mais é do que a classe responsável por realizar as configurações de container, né? Então perceba que ele herda aí da interface de Dependency Resolver do pacote Unity e realiza as configurações de container, certo? Agora de volta aqui na camada de domínio, onde tem vou estar falando um pouco aí sobre o recurso e a classe concreta de serviço usuário, certo? Perceba que aqui na classe ali no recurso, né, onde a gente tem esse arquivo aí resx.resx, que é onde está centralizado todos os nossas notificações, né? Então temos aí dados não encontrados, né? Dados não informados. Então perceba que aqui, por exemplo, no selecionar, caso o ID seja 0, então ó, a gente retorna uma mensagem falando o seguinte, ó, dados não informados, certo? Ó. Beleza? Então aqui na camada de serviço, entrando em um pouco mais de detalhes, a gente herda aí da classe Notifiable, né, que é o pacote que a gente vai estar instalando aí para estar utilizando esse Notification Pattern, beleza? E a interface de serviço usuário. Então, serviço de notificações e interface de serviço, né? Então, aqui a gente realiza a injeção de dependência, certo? Onde a gente só declara aqui a interfacezinha, né? E a gente faz aqui a injeção de dependência. E aí tem os métodos da interface de serviço, beleza? Tem mais aqui para baixo, mas é porque para caber aqui né, no slide eu tive que cortar a imagem. Beleza. E aí a gente tem aqui a camada de API. Beleza? Então, na camada de API a gente utilizou aí, a gente instalou o Win, né? O que seria o Win? O Win seria uma solução para rodar aplicativos ASP.NET sem que seja necessário usar o servidor IS. Então, ele, além de ser leve de dependências que se comunicam com o IS, é possível criar uma API self-host. Para assim dá para colocar em containers de servidores Linux utilizando Mono, beleza? Então, isso aí é interessante que você meio que desacopla, né, com o IS. Mas também dá para você fazer, colocar no IS. Bom, aí vai da cabeça do desenvolvedor, né? Beleza. Aí aqui na camada de API, a gente define também um controller base, beleza? Onde a gente vai ter aí é, as, vai ter aí, a gente vai ter os métodos de response, de exceção, e é isso, seria uma classe base, né? Vai estar mostrando aí para vocês mais detalhe aqui, um pouco mais para frente. Então perceba. Então aqui a gente, no usuário controller, a gente teria a rota base, que seria esse cara aqui, né? Que é o endereço lá localhost e tal, dois pontos, a porta, né? Aí barra API, barra usuário. Então isso aqui fica padrão para esses e os outros métodos que tem, certo? Aqui a gente faz a injeção de dependência do serviço, que é da camada de serviço usuário. A gente tem aqui os métodos da interface de serviço, né? E, e os métodos da classe de controller base, que é, por exemplo, esse response e o response exception, né? Bom, então é possível realizar essa arquitetura também no .NET Core, né? Beleza. Então aí temos essas referências que eu utilizei para estar trazendo essas informações aí para vocês, né? E tem também um curso
de referência aí, que é justamente este cara aqui, que mostra também como é que foi feito essa arquitetura, né? Essa arquitetura ela foi baseada justamente nesse curso aqui do Udemy, que era justamente a arquitetura que a gente utilizava aí na minha experiência passada, né? Com algumas modificações. Bom, agora eu vou estar mostrando aí para vocês como é que seria aqui o projeto, né? Então aqui a gente tem aqui a camada, né? Tudo que tudo que foi mostrado lá nos slides, está tudo aqui, certo? Então perceba que está beleza. Deixa eu só ver se está aqui. Então tem aqui ó, a tabela de usuário, certo? Então eu coloquei aqui uns registros, né? É só para mostrar aí para vocês. Vou executar aqui para. E aí, Ricardo, nesse caso aí, ele não tá usando Hum, o IS, né? Ou não, tá? não está usando IS. Ah, Ele está bacana. pelo all-in, certo? Ah, Então, por legal. exemplo, eu vou listar aqui todos os registros que tem na base. Então tá aqui, certo? Ah, eu vou, sei lá, vou adicionar um cara, um exemplo. Olha só que interessante. Campo de e-mail é inválido. Então ele já retornou aqui a notificação. Você colocar aqui, sei lá, teste@teste2.com.br. Vamos ver se ele vai deixar. Olha lá, adicionou, certo? O ID 3 e tal, a data da inclusão, a data da alteração, os status true, beleza? Ah, eu quero selecionar para um ID, ID 1. Pô, retornou o cara aí, ó. ID 2. Pô, ID 3, tá aí, certo? Bacana. E tem uma outra parte lá que você falou, que é Hum. sobre aquele catálogo de erro, né? E é interessante que isso você pode deixar mapeado, né? Mostra aquela parte do catálogo de erro. No caso, você diz aqui da entidade? É, que eu vi que parece um enum, né? Tipo um enum, né? Que ele fica mapeado. Então, se não existe, se o campo não for preenchido, aí é um enum, campo XPTO não foi preenchido. Ele transforma o enum em uma mensagem, não é? Tipo uma tabela Isso, de. aqui assim, eu adiciono aqui esse recurso, certo? E esse recurso aqui é justamente onde tem todas as notificações, certo? Então, por exemplo, quer ver, mostrar aqui na camada de serviço que fica até mais fácil. Então vamos lá. Ah, vou adicionar, no caso, vou realizar uma adição aí de um usuário no sistema. Pô, se a requisição vier nula, o que ele vai fazer? Ele vai dar um add notification, certo? E ele vai mostrar aquela aqui, ó, dados não informados, que seria justamente este cara aqui, né? E aí ele vai retornar essa mensagem, ó, dados não encontrados. Perdão, dados não informados. E aí, como que eu adiciono uma nova mensagem? Vamos supor. Ele é tipo como se fosse um XML que você É, coloca. Ah, entendi. então, Você se coloca for, uma string e aí ele converte isso para um enum que você pode utilizar. tipo isso, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, mensagem underline teste. Então, mensagem underline teste, certo? Esta é uma mensagem de teste, beleza? Então, a partir do momento que eu salvar aqui, ó, tá vendo? Tá aqui o asterisco, certo? Salvei, saiu o asterisco. Então, a partir do momento que eu salvei, ela já fica disponível para mim. Então, se eu clicar aqui, ó, mensagem teste, Ah, entendi. entendeu? Bacana. Então, é legal isso aí que ele fica concentrado todas as mensagens do sistema em um lugar só. Ô, Ricardinho, Oi.
Qual é a diferença ou vantagem e desvantagem de você usar um arquivo recurso ou usar lá no app config? Ah, cara, É gosto? gosto, pode-se dizer que seja gosto, porque vai depender aí muito do desenvolvedor, né? Se você quiser colocar, por exemplo, uma mensagem de recurso, que já vai ficar aqui já, vai ficar tudo centralizado em um lugar só, ok. Se você quiser também colocar em algum outro arquivo, ok também, né? O importante é que fique centralizado num lugar só para ficar de fácil acesso aí, né? O pessoal vê tudo aí, que aí você tem um controle maior sobre as mensagens, né? Então, uma observação, mas acho que está fora do contexto aí. Hum. Se, por exemplo, chegar um momento que tem que ter uma linguagem em inglês, por exemplo, espanhol, com arquivo de recurso fica mais fácil de você fazer essas traduções. Pode ser também. Ah, entendi. Bacana. E é legal que você consegue rastrear as mensagens, né? Porque ela se tornou como se fosse um enum ali, ó. Sim. E aquela parte onde que você, por exemplo, eu quero fazer uma query específica para listar o usuário por chapa, por exemplo. Tem um campo Hum. lá que não é dentro dos campos genéricos, né? Como que Sim. eu faço isso dentro da estrutura? Que eu vi que você falou em alguns slides lá, mas eu me perdi ali na hora que você estava explicando. Não, tranquilo. Você pode simplesmente declarar aqui um novo método, né? Nessa interface de repositório, certo? Que você tem que declarar aqui, beleza? E aí na interface concreta que implementa a interface de repositório usuário, você pode estar aqui criando essa lógica, certo? Então, um exemplo muito simples. Sei lá, vou colocar aqui exemplo 2, beleza? Então, eu criei aqui o exemplo 2, beleza? E aí, dentro desse exemplo 2, cadê? Aqui. Vou implementar esse método, né? Implementei, e aí dentro desse exemplo 2, por exemplo, vou colocar lá, sei lá, dar um SQL query, select all from, select all from usuário, where, por exemplo, where nome, então a gente teria aqui uma classe, um outro exemplo, entendeu? E aí, a partir do momento que você declarou esse cara na interface e criou aqui na classe concreta a sua lógica, você pode simplesmente ir para a classe concreta de serviço, que aí vai ficar disponível aqui na interface de repositório. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, selecionar, vem aqui, esse repositório, ponto, exemplo 2, entendeu? Ah, entendi. Deixa eu só recapitular. Então, por exemplo, se eu quero customizar uma query aí, vamos supor, lá para o EDI ou algo do tipo, eu vou ter lá minha interface, né? Uhum, Meu EDI XPTO, lá sim, que é específico. E aí eu vou ter uma classe de implementação para aquela interface. Aí eu sim, implemento isso e lá no meu contexto de serviço, né, eu chamo essa interface passando os parâmetros que eu preciso e recupero esses dados. Depois eu trabalho no contexto lá de serviço para manipular ou exibir o que eu preciso. É isso? sim. Então, onde fica a regra de negócio ficaria no serviço, nesse contexto de Isso. serviço? Sim, sempre ficaria no serviço. Então, toda a lógica e a regra de negócio ficaria aqui no serviço, certo? Então, por exemplo, uma outra coisa também que eu preciso mostrar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente recebe aqui uma requisição, certo? Aqui o usuário request, a gente passa esse request para dentro da entidade. Que aí, o que acontece? Essa entidade ela se autovalida, certo? Então aqui ela vai passar por esses métodos, né? Vai verificar se está nulo, se não está, se é e-mail, se não é, certo? Aí eu coloco aqui o Add Notifications, certo? Fala, ó, beleza, tem alguma notificação dessa entidade? Pô, tem. É válida? É inválida? Ah, é inválida, então você retorna nulo. Então aqui é onde teria, né, as ações concretas aí
que é do banco de dados, né? Manipulação dos dados, etc., ele não chega aqui, né? Ele dá um return null e é exibida aquela mensagem lá, né? Outra coisa também que é importante aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é, neste caso aqui, na solution de DDD5, certo? Que aqui eu criei sobre o DDD5, né? Eu criei, por exemplo, perceba que eu criei três aqui camadinhas, né? De três APIs diferentes, né? No caso, a API autenticação, a API endereço e a API usuário. Beleza? Então, aqui no usuário, perceba que eu tenho aqui o CRUD completo. Eu vou estar disponibilizando todos esses 2 projetos aí no meu GitHub, tá? Quem quiser fazer download, dar uma olhada, brincar, fica à vontade. Boa. Então, aqui tem o adicionar, né? Adicionar, alterar. A gente tem aqui um CRUDzinho aí, né? Selecionar e etc. E a gente migrando aqui para a camada de serviço do usuário. Então perceba, pô, se a requisição for nula, manda essa mensagem. Se o ID for menor ou igual a 0, manda essa mensagem. Joga a requisição para dentro da entidade. A entidade se autovalida. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então você vai pegar o usuário, aí você vai fazer um select lá no banco de dados. Beleza. Esse select retornou alguma informação? Pô, retornou. Entendeu? E aí ele faz aqui o trâmite todo e adiciona no caso aqui tá alterar, né? Isso aqui tá errado. Isso aqui eu criei rápido, mas enfim, aqui era só alterar. Ricardo, e se for uma transação? Uma transação como assim? Com aquele Unity Container lá. Como é que você faz uma transação com ele? Dá para também implementar o Unity Container. Se eu for fazer achei que você uma... estava falando do Unity of Work. Então, aqui esse Unity Container, o que ele faz? Ele simplesmente, ele simplesmente pega e cria aí por exemplo, a gente não implementa a interface lá, né, por injeção de dependência aqui no serviço de usuário. Então a gente instancia esses caras, ele meio que pega e instancia, né, esse cara aqui com a classe concreta, entendeu? Aí ele faz essa injeção de dependência aí. E aí no caso esse Unicontainer é justamente serve para isso, né, para fazer essa configuração de injeção de dependência. entendi. Mas e uma transação, como que funcionaria aí? Você quer fazer uma transação lá no banco lá e se der erro, dá um rollback. No caso, quando você for, por exemplo... É que assim, Ricardo, a gente está perguntando, você está dando um CRUD simples. Vamos dizer que eu teria que colocar usuário e, sei lá, cliente. Ele vai ser um usuário e um cliente. Eu estou injetando 2 tabelas, mas deu erro lá no cliente. Eu quero dar um rollback em tudo. Então, o que acontece é o seguinte, quando você pode até implementar aí um esquema de transações, que é o Unity Work, certo? O que ele faz? Ele simplesmente, por exemplo, quer ver? Deixa eu chegar aqui nesse cara. Então perceba aqui que eu estou dando logo um save changes aqui, certo? Digamos que deu erro lá. Sei lá, pô, não deu certo, deu erro. Então a gente pode, por exemplo, antes de salvar, ou até mesmo antes de fazer alguma ação, ele deve ter alguma configuração aqui que não... É o próprio ORM, né, que valida isso, né? Isso. Então na verdade ele vai funcionar igual o entity normal. Se eu não der o save changes, ele vai dar o rollback. Isso. Tá, entendi. Mas você pode colocar o save changes em outro lugar, por exemplo. Você pode colocar, sei lá,
O save changes no... Só deixa eu dar uma rapidão, se me permitem. Eu trabalhei com isso antes. O que a gente pode ter feito é o seguinte: a gente pode criar tipo igual uma transação. A gente tem duas formas. O Visual Studio ele tem alguns métodos que você pode trabalhar com transaction, que nem falou. Você não precisa trabalhar isso no banco de dados. O Visual Studio como é que eu posso dizer? Ele trabalha isso para você. Ele cria a questão de commit e de rollback. A gente separa geralmente nos padrões de projeto, a tendência que a gente tem que fazer é separar esse save changes para chamada no método commit. Então, o que a gente faz? A gente faz toda a nossa busca, a nossos selects, os nossos inserts, ele vai funcionar, você vai conseguir criar registro na tabela, retornar diz, retornar todas as informações que você precisa. Só que enquanto você não der um save changes, ou talvez um nosso método criado por nós, chamado de commit, que contempla o save changes dentro dele, ele não efetiva realmente isso na tabela. Ele só está ali na sua transação. A hora que você tem um commit no final, vamos dizer assim, putz, eu vou lá, vou colocar aqui uma operação, vai de cadastro de viagem completo. Cria aqui um método gigante que ele faz o agendamento, faz o movimento, gera os documentos, manda no kit de documento, e aí se chegar até aqui, ele não conseguir fazer, por algum motivo, dar um try catch, dar uma exception, ele não vai executar o save changes, ele não faz esse commit no banco de dados. Agora, se ocasionar de der tudo certo, a gente chama o nosso método, talvez, de salvar, aplicar, commitar, fazer alguma coisa do tipo, que ele faça esse save changes e consiga fazer essa transação. E a gente consegue fazer com que isso tenha o nosso rollback, que a gente consiga trabalhar. Entendi. Isso. Não, Justamente tranquilo, tem é o controle do entity mesmo, é só colocar Isso, o ponto tanto ponto do do entity save, como no banco. sim, mas o ponto do save changes, ele tem que ser bem controlado, para você não ter o Uhum. problema de salvar no meio desse monte de transações que você Isso. exemplificou aí. Tá, perfeito. Exatamente. Uma dúvida. Referente ao select manual ali que você mostrou, você fez de uma tabela. Se eu tiver várias tabelas misturadas, eu tenho que criar entidades que vão fazer o depara na hora do retorno, porque aí você está vinculando a entidade usuário. Imagina que esse select ele ia vir de mais de uma tabela. Como funciona? Então, nesse caso aí, você teria que criar uma entidade, certo? Uma entidade, um contexto delimitado para estar trazendo isso aí. Então, para cada select misturado, eu preciso ter uma entidade que vai responder aquele select. Sim. Eu acho que precisa ter a interface, Não, mas aí né? é que, A interface entra o... e a entidade. Não, mas aí que entra o lance de você estar modelando, né? Entendeu? Então, você tem que ter uma modelagem aí bem rica, bem concisa, certo? Que aí você, de acordo com essa modelagem, você faz o seu select lá, né? E traz toda aquela informação que você precisa.